Agora a gente vai para uma estreia no cinema, que é Paris, 13º Distrito, que trata ali de um triângulo amoroso, são amigos, são paixões, enfim, pareceu assim, até um thriller, um dramalhão, um thriller psicológico, enfim, conta pra gente. Na verdade, até não é um triângulo amoroso, não, tá? Ali tem um quadrângulo amoroso. Pois é o seguinte, eles chamaram aqui de Paris 13º Distrito, é o nome que foi dado, o título que foi dado em português, e em francês é Les Olympiades. É um conjunto, é um bairro. Paris é dividido em distritos, né? Tem 20 distritos, né? Que eles chamam de arrondissement. E dentro desses distritos tem alguns bairros. E esse é um bairro novo que eu estou falando, começou a ser construído dos anos 60 e 70 para cá, que é um troço bastante futurista no meio de Paris, são torres grandes. Paris é uma cidade baixinha, em geral, né? Cidade baixinha, com grandes boulevards. Esse é diferente. São torres, né? E eles deram esse nome de Les Olympiades, as Olimpíadas, porque eles obedecem. Cada torre tem o nome de uma cidade onde aconteceu a Olimpíada, México, tal, e outros países, né? E é um conjunto que se quer meio autossuficiente. Assim, então tem lojas, tem supermercado, tem os prédios habitacionais, e ele tem uma outra característica que é muito interessante. Ele é muito multicultural e multirracial. Paris já é uma cidade assim com essas características, mas no 13º Distrito essas características se acentuam. Então você tem essas aventuras amorosas entre pessoas que representam essa diversidade atual da França, né? O protagonista, que é o Camille, é descendente de africanos, existe uma descendente de orientais, e por aí vai. Inclusive, nesse distrito, tem o que se chama da Chinatown parisiense, quer dizer, o bairro chinês parisiense está também nesse distrito. Então, ele é um filme muito interessante sobre relações amorosas. Ele começa quando esse estudante, que é o Camille, está à procura de um apartamento para dividir, que é uma coisa muito comum entre estudantes em Paris. Você não tem capacidade econômica para alugar um imóvel para você, então você aluga um quarto num imóvel com outros estudantes, as repúblicas estudantis que a gente chama aqui, né? Então, ele procura e segue um anúncio e vai tentar alugar um quarto, e quem atende a ele é essa jovem de origem chinesa, tal. Ele aluga o quarto, e aí começa um romance, aquele negócio todo. É a vida deles, e vão entrando outros personagens, e é a vida deles num ambiente assim que lembra muito. O filme é em preto e branco, como vocês estão vendo aí as imagens, né? Que lembra muito os filmes da Nouvelle Vague francesa, que estão usando os filmes que foram feitos nos anos 60, 70, tal, né? Que tem muitas vezes essa característica da revolução sexual, da liberação sexual e amorosa, e dos problemas e das angústias que isso traz, porque não existe nenhuma liberação que se faça também sem problemas e sem angústia. Assim é a dialética humana, assim é a dialética amorosa também. E ele reproduz isso num tempo moderno, em que você tem um complicador, que são os aplicativos de relacionamento amoroso, que vão entrar na história também e vão dar uma abertura e uma complicação bastante interessante. Eu achei o filme legal, achei assim, um filme muito bem feito. O diretor se chama Jacques Audiard, que é um diretor bastante conhecido na França. Ele dirigiu um filme chamado O Profeta, que é um filme que teve bastante premiação, estreou aqui no Brasil também, foi muito bem. Ele é um diretor já de uma filmografia bastante consistente, está chegando agora aos 70 anos, e ele faz um filme sobre essa juventude, tem um olhar de um homem de 70 anos sobre essa juventude, provavelmente se lembrando da própria juventude dele, que ocorreu nos libertários anos 60. É muito interessante o filme. Bacana, esse está nos cinemas, tá, pessoal? A gente tem 4 minutinhos, Zaninho. Vou pedir para você escolher uma das dicas de streaming, né? Para não dizer que a gente deixou de dar alguma dica de streaming. Qual que você puxaria?
Eu vou puxar então, Thalita, esse Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, né? É, esse filme ele traz a questão da morte da Marilyn Monroe, que nunca foi muito bem explicada. Já se escreveram livros, já se fizeram filmes, e até hoje há muitas dúvidas, né? Ela morre, vocês sabem, ela morre no auge da fama, assim, com 36 anos de idade apenas, né, de uma overdose, né, de pílulas, de barbitúricos. Né? E até hoje não se sabe se foi um acidente, quer dizer, ela estava mal, se sentindo solitária na casa dela e tomou inadvertidamente uma dose maior do que ela estava habituada a tomar e acabou falecendo. Se aquilo foi um suicídio, mas se foi um suicídio, ela não deixou nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhum aviso, né? Ou se foi uma queima de arquivo. Isso é uma hipótese que aparece no filme, embora não seja a primeira vez que isso é aventado, nesse filme ele vai um pouco mais além. Porque o que acontecia? A Marilyn, àquela altura do campeonato, ela tinha um relacionamento, digamos assim, muito próximo com a família Kennedy. Ela teve um caso com o John Kennedy e também um caso com o irmão dele, Bob Kennedy, que eram os grandes poderosos da época, né? Presidente e procurador-geral dos Estados Unidos. E, segundo algumas hipóteses, ela teria sabido de coisas que não deveria saber nesse relacionamento com os irmãos, e o FBI e a CIA teriam ficado profundamente preocupados. Pode ser uma teoria da conspiração, mas pode ser também algo que tenha a ver com a realidade, porque existem muitos buracos nos acontecimentos que envolvem a morte dela, entendeu? Não se sabe exatamente quando ela morreu, o horário, né? O dia se sabe naturalmente, mas o horário não se sabe. Não se sabe se uma ambulância que foi atendê-la já encontrou ela morta ou se levou ela para algum lugar. Existem algumas inconsistências e o filme explora isso muito bem. E, claro, você tem a aura da vida da Marilyn, que é assim, exploradíssimo no bom sentido do termo. Ela já gerou vários livros. Né? Tem um livro fantástico de um escritor chamado Norman Mailer, um grande escritor americano, que escreveu uma biografia da Marilyn. Né? E esse cara esse filme é dirigido por uma mulher, Emma Cooper, mas o fio condutor é um autor chamado Anthony Summer, que escreve um livro também sobre a Marilyn, botando essas dúvidas todas e usando uma série de gravações inéditas, que algumas delas são mostradas no filme, que torna o filme bastante interessante. E só para, como estamos falando de Marilyn, vai ter uma série baseada em um outro livro que chama Blonde, da grande escritora Joyce Carol Oates. Né? São 2 volumes já lançados em português, eu li esses livros, são muito bons, que é uma biografia romanceada da Marilyn, e vai virar uma minissérie, já está sendo feita, e quem vai interpretar, aqui tudo novidade que eu estou contando para vocês, quem vai interpretar a loiríssima Marilyn é uma cubana chamada Ana de Armas. Puxa, puxa. Você a conhece? Ela já fez algum outro filme? É uma atriz bacana? Já fez vários filmes, inclusive nos Estados Unidos, já fez blockbuster. Ela é uma atriz assim que está em cima Ela fez, inclusive, um filme chamado Wasp Network, que é baseado sobre a questão de infiltrar os cubanos nos Estados Unidos para combater grupos guerrilheiros lá nos Estados Unidos, e que é baseado, pasme você, num livro do nosso querido amigo Fernando Moraes. Sim, que bacana. O livro dele se chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria, e é um livro que é perigoso, porque se você pegar esse livro, você não consegue nem dormir, você vai até a última parte. Eu recomendo o livro e recomendo esse filme também. E tudo tem a ver com a dona Ana de Armas.
que vai ser a demais, que Marilyn. bacana. Pessoal, tá disponível na Netflix já, tá bom? Esse documentário, filme sobre Marilyn Monroe. Ela é cercada de muita curiosidade, né? Eu fico muito Muito. curiosa em relação à história da Marilyn sempre. Então, é claro, vou querer assistir também. Zanin, tô estouradaça. Um beijão, muito obrigada por mais essa semana. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Bom final de semana e boa semana para você, viu? Obrigado igualmente e um beijo a todos. Até sexta.